Bom dia, turma. Hoje nós vamos falar sobre valores do vocábulo que. Então, nós vimos recentemente as orações subordinadas adjetivas, em que este vocábulo, ele normalmente se apresenta como pronome relativo, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, ok? Deixa eu ver aqui. Então aqui, algumas frases que eu numerei, né? Algumas situações que eu numerei aqui, eu vou expor de uma maneira assim, bem, digamos assim, bem fácil para que todos compreendam. Por exemplo, número 1. Este belo pássaro tem um quê de encantador. Esse quê aqui, na verdade, tem um quê. Aí vamos observar algumas coisas. Antes do vocábulo que está em destaque, nós temos um artigo indefinido, que é marcador de substantivo. E toda vez que o vocábulo que, no caso, é atribuído o valor do substantivo, ele também terá como uma de suas características o acento circunflexo. E representa aqui, nessa frase aqui, alguma coisa ou algo. Como, por exemplo, eu poderia dizer: este belo pássaro tem algo, né? Ou tem alguma coisa de encantadora, ou tem algo de encantador. Então aqui nós percebemos, né, sua função sintática aqui, função de substantivo. 2. Na 2 aqui nós vemos o seguinte: que você ainda não fez uma revisão no carro. Nesse caso aqui, tá, nós temos uma interjeição. E, como é interjeição, não poderia faltar ponto de exclamação. Então, nós percebemos também que aqui o que ele é acentuado. Tá? Mas o que ocorre aqui? Ele foi acentuado também com uma forma de ênfase, né? A acentuação enfatiza o tom, né? Que você ainda não fez uma revisão no carro. Ok, então representa uma interjeição, é uma espécie de exclamação, né? E toda exclamação, nesse caso, tem uma interjeição e seguida do acento de exclamação. Ok. Temos outra situação aqui, em 2 frases. Lucas chegou tarde por quê? E que é isso? Nos 2 casos, o que, tá? Ele representa aqui um pronome interrogativo, ok? Representa o tal pronome interrogativo. Ele está inserido dentro de uma pergunta, portanto, é um pronome interrogativo. E aí, nós percebemos na primeira frase o seguinte: o vocábulo que, além de fazer parte de uma pergunta, né, sendo o fator principal, palavra principal, né, indicadora de pergunta, tem também um acento circunflexo no que. Pois justamente ele está no final da frase, ele tem uma ênfase maior. Se eu colocasse por que Lucas chegou tarde, não haveria o acento circunflexo. Então, o porquê, né, ou o que dessa pergunta, sendo no início da frase, não tem tanta ênfase, embora continue sendo, né, um pronome interrogativo, não tem tanta ênfase. Então, não levaria o acento circunflexo. Ok. Nós pulamos aqui, colocamos número 5, porque aqui, na verdade, seria a 4ª frase, né? O que é isso, né? Seria 3, Lucas chegou tarde, e que é isso seria a frase número 4. Então, a frase número 5, tá? Digamos assim, ou a situação número 5, temos aqui, nós que fizemos este trabalho. Nesta frase, poderíamos dizer simplesmente: nós fizemos este trabalho.
Então, nós temos aí uma partícula expletiva ou de realce, ou seja, uma partícula que poderia muito bem ser retirada sem fazer falta alguma. Okay? Então, uma partícula de realce, uma partícula expletiva. Quando isso acontece, é fácil identificar. Ok. Vamos lá. Nas frases do tópico 6, na verdade nós vamos falar sobre conjunção, tá? Nós temos conjunção aqui, ou melhor, conjunções coordenativas. Então, temos aqui algumas frases. Pedro fala que fala. Poderia dizer, Pedro fala e fala, fala e fala. Temos uma ideia de adição. Portanto, é uma conjunção aditiva. Esse que aqui. Outra. Alguém que não eu resolverá tudo. Quer dizer, alguém, mas não eu, resolverá tudo. Todavia, não eu. Entretanto, não eu. Este vocábulo, ele representa aí, tá, as conjunções adversativas das orações coordenadas. Outra aqui, que faça, que não faça, a decisão é tua. Então, ou faça ou não faça. Faça ou não. Poderia colocar assim, dando uma ideia de alternância. Então, nós temos aí uma conjunção aí que dá ideia, conjunção alternativa. Ok? Tudo representado pelo vocábulo que. E a última aqui, não adianta reclamar, que isso só piora tudo. Poderia escrever, não adianta reclamar, pois isso só piora tudo, dando uma ideia de explicação. Então, 4 exemplos, melhor 1, 2, 3, 4 exemplos de orações aqui coordenadas. Então, que aqui tem o valor de conjunção coordenativa. 7, tópico 7, eu coloquei aqui exatamente o que? 6 orações, 6 frases. E estas frases, o que ela tem diferente do vocábulo que de um pronome relativo? Qual a sua diferença? Olha, normalmente o vocábulo que ele está ligado, quando é um pronome relativo, ele está ligado a um substantivo ou a um pronome demonstrativo. Isso é apenas ligado a eles, apenas. Então vamos ver aqui o seguinte. Decidimos que chegaremos mais cedo, depois. Necessitamos de que nos ajudem. E aí vem. Temos necessidade de que nos ajudem. A verdade é que descobrimos a pólvora. Tá? É necessário que nos ouçam. E minha intenção é esta, que me compreendam. Ok, todos os casos aqui, o vocábulo que, ele liga orações. Então, ele liga a oração principal a uma oração subordinada. Ou seja, liga um verbo ao outro. No primeiro caso, decidimos ligado ao chegaremos. Verbo decidir ligado ao verbo chegar. Depois, necessitamos de que nos ajudem. O verbo necessitar ligado ao verbo ajudar. E por aí vai. Temos necessidade de que nos ajudem. Temos necessidade ao verbo ter ligado ao verbo ajudar. Mais uma vez o verbo ajudar aqui. E nos outros casos a mesma coisa. A verdade é, se é o verbo ser, que descobrimos a pólvora. O verbo ser ligado ao verbo descobrir. Próxima. É necessário que nos ouçam. Mais uma vez o verbo ser ligado ao verbo ouvir. E, por fim, minha intenção é esta, que me compreendam. O verbo ser, a oração principal, ligado ao verbo compreender, através de uma conjunção que é a conjunção integrante. Ok?
fechamos por aqui. Qualquer dúvida em relação aos exercícios que teremos depois, só me perguntar pelo WhatsApp. Então, bom estudo a todos.